Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação dos jogadores do Fluminense, né? Alexander, Cauã Elias, Arthur e John Kennedy. Ontem saiu uma matéria no Portal GE, Trivela, o Fluminense também emitiu uma nota oficial falando sobre a situação desses jogadores, mas antes de a gente falar um pouquinho sobre eles, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, compartilha nosso vídeo com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu chegar cada vez mais longe. Já agradeço a todos que nos ajudaram a bater a meta de chegar aos 5 mil inscritos e a gente continua firme aqui, buscando cada vez mais inscritos, cada vez mais tá trocando essa ideia com vocês e convidar. Quem quiser seguir nossa página no Instagram, segue lá Falando de Flu. Nosso grupo também no WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Entra lá no grupo do Falando de Flu, tem bastante resenha lá também. E temos nossa Liga do Cartola do Falando de Flu. Se você quiser participar também, é só estar aí no Cartola Falando de Flu, que vai chegar na Liga e a gente está fazendo uma brincadeira também bem legal lá. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. A gente vai falar um pouquinho dessa questão envolvendo os jogadores da base do Fluminense. Tudo que a gente conseguiu ver, eu vi vários vídeos, li várias matérias, cada uma trazendo um ponto de vista, e eu vou querer compartilhar com um pouquinho minha opinião e um pouquinho do que eu pude pegar de cada um desses pontos de vista. John Kennedy, Alexander e Arthur parece que já são reincidentes desses problemas de disciplina. Inclusive, algumas pessoas falaram que ano passado já tinham cometido alguns atos de disciplina, porém o time do Fluminense optou em tratar internamente, que não eram coisas que não eram tão graves igual essa atitude que eles tiveram no jogo contra o Vasco, na concentração do jogo contra o Vasco. Então o Fluminense acabou tratando internamente isso e não deixou isso sair. Só que no jogo contra o Vasco, qual foram os problemas que aconteceram ali? Primeiro, o time do Fluminense não costuma concentrar. Quando o time do Fluminense joga no Rio, os jogadores se apresentam de manhã e ficam no hotel se preparando, se concentrando para a partida. Só que como se tratava do jogo contra o Vasco, que era um jogo importante, o Fluminense estava muito tempo sem vencer um clássico, houve um consenso entre os jogadores e a comissão técnica que seria ideal os caras se concentrarem. E também, os jogadores se concentraram no hotel onde que o Fernando Diniz mora, juntamente com alguns membros da comissão técnica. Eles moram nesse hotel no Rio de Janeiro. E os jogadores fizeram o quê? Fizeram uma festa e levaram mulheres para a concentração. Então você imagina só, os jogadores vão no hotel onde está o chefe deles, fazem uma festa e fazem dessa forma. E o que chama mais atenção é que os funcionários do hotel se sentiram incomodados, né, com toda a movimentação, com toda a bagunça, e buscaram alguma pessoa do Fluminense e falaram da situação que vinha acontecendo, tanto que o Diniz nem ficou sabendo da situação de sexta para sábado, apenas ficou sabendo isso acho que ontem, se eu não me engano. Por isso que o Fluminense resolveu afastar os jogadores, por isso que o John Kennedy entrou no jogo contra o Vasco, não foi afastado anteriormente. Então o que acontece? Os jogadores mostraram uma falta de comprometimento gigantesca, inclusive o que chateou, deixou os jogadores mais veteranos que não gostaram da atitude. Jogadores como Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso, jogadores assim não gostaram dessa atitude, porque eles que sugeriram também os jogadores se concentrarem para ter um foco total nessa partida. E quando ver esse tipo de atitude da molecada mais nova, ver essa falta de comprometimento desses jogadores que até então não ganharam nada na carreira, ainda não tem seus nomes. O jogo que a gente fez o gol do título, mas ainda está longe de ser um jogador consolidado, que todo mundo olha, ainda é uma promessa. Alexander também. Arthur nem se fala, o cara mal jogou no profissional, Cauã Elias também. Então mostra uma certa falta de comprometimento desses jogadores. Outro ponto também que a gente levanta aqui, a gente pode ver, esse ano, John Kennedy não jogou nada, e Alexander não jogou nada. Pode ficar nesses dois, que ano passado eram titulares do Fluminense. E a baixa de rendimento deles provavelmente está muito ligada a essa falta de comprometimento. Se eles fizerem essa concentração, você imagina que eles não fazem um dia que estão de folga. Claro, o cara que está de folga faz o que quiser, mas os jogadores de futebol têm que ter a consciência que como eles dependem muito do corpo, eles têm que se cuidar, têm que dormir cedo, têm que se alimentar legal, se alimentar direito. E quando eles têm esse tipo de atitude, a gente vê que eles não conseguem demonstram essa falta de comprometimento. Aí muitas pessoas falam, mas antigamente tinha Romário fazia isso, não sei quem fazia isso. Só que antigamente o futebol não exigia tanto fisicamente dos jogadores. Você quer ver alguns exemplos? Para mim, o jogador mais brilhante que eu vi em toda a minha vida foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas você vê que no final da carreira ele não conseguiu manter um nível, uma sequência, uma constância, por quê? Muita noitada. Adriano é a mesma coisa. O futebol exige hoje muito fisicamente dos jogadores. Se os caras não se cuidarem, não tiverem essa consciência, eles vão acabar acontecendo igual com tantos outros. Não conseguir se manter, daqui a pouco vão ser vendidos aí por qualquer preço de banana e vão acontecer igual o Miguel, por exemplo. Vai jogar na Rússia, jogar
em clubes de menor expressão e jogadores que têm um potencial gigantesco. Outro ponto também que gerou muito questionamento, por que o Fluminense emitiu uma nota? Normalmente, nesses casos, os clubes preferem tratar isso internamente, porque provavelmente deve ter alguma imagem, alguma filmagem de alguém do hotel, porque por as pessoas do hotel avisarem o Fluminense, então o Fluminense fala assim, cara, isso vai vazar. Então, antes de vazar, é melhor a gente meter uma nota aqui oficial e falar dessa questão aí, tanto que até os jogadores não gostaram da atitude. O Renato Augusto, ao chegar no Paraguai, deu uma entrevista falando que isso é uma coisa complicada, o Calegari também, né, falando que isso é uma coisa complicada, mas que a diretoria trataria disso. Então, que a diretoria venha tratar disso, aplique as punições que foram aplicadas, também acho que deveriam multar os jogadores, tem que doer no bolso deles para eles também sentirem, né, que isso não é brincadeira. E agora falar rapidamente, para pincelar dos jogadores relacionados, né, dois jogadores que viram muito tempo sem ser relacionados, Calegari e o Renato Augusto volta, né, ambos de contusão, estão no Paraguai, então vai ser bem interessante também ver a retorno desses jogadores. Né. Teve até uma pessoa que falou comigo que a questão do Calegari ficar no Fluminense é porque provavelmente ele pode ser utilizado no meio de campo. Então talvez o Calegari pode não jogar mais como lateral, mas ser utilizado como um volante ali. E isso é bom porque a gente vai perder o André, o Alexandre não vem num momento bom. Então, ainda mais depois dessas situações, se o Calegari conseguir jogar de volante, igual jogou contra o Inter, por exemplo, com uma partida única, embora ele prefere jogar de lateral, pode ser que ele tenha um espaço ali e consiga até ter um destaque no Fluminense, né, pessoal? Tomara que ele consiga se firmar também depois dessa contusão. E, pessoal, então, queria falar apenas isso, né, nesse vídeo, principalmente da situação que aconteceu, desse ato de disciplina, de uma pinceladinha ainda nos jogadores que foram relacionados. E só para constar, hoje ainda teremos mais um vídeo. Vou falar um pouquinho sobre a situação do Thiago Silva. Então, você que está nesse vídeo, já ativa o sininho aí para quando sair o vídeo sobre o Thiago Silva, você ficar atento a tudo. E também hoje à noite teremos live aqui no Falando de Flu, trazendo, né, o pré-jogo de Fluminense e o Portenho. O Fluminense vai acontecer o Portenho amanhã, às 7 horas, então nosso pré-jogo vai ser hoje. Então, despedir. Não é inscrito? Se inscreve. Curte o nosso vídeo, compartilha com algum amigo seu tricolor, compartilha nos grupos tricolores e participa do nosso grupo do WhatsApp, segue a nossa página no Instagram e a nossa Liga no Cartola. E saudações tricolores e até a próxima.